Bom, estamos aqui com a doutora Maura. Muito obrigado pela sua participação aqui nas nossas redes. A doutora Maura é a responsável pela Comissão de Infecção do Hospital Sírio-Libanês e também infectologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina. Maura, agora a preocupação são as chamadas novas cepas. Então ninguém sabe se, por exemplo, eu tive Covid. E aí aparece uma nova cepa, eu vou me infectar de novo, está confuso na cabeça das pessoas. Como funciona essas novas cepas, se elas são mais potentes, mais agressivas, mais letais? Professor Calil, primeiro eu agradeço o convite a participar aqui dessa entrevista. Realmente o assunto das variantes é o assunto do momento, né? Não nos assusta o surgimento dessas novas variantes, porque realmente a ocorrência de mutações é muito frequente nos vírus. Algumas dessas mutações, elas trazem então vantagens adaptativas e aí essas cepas passam a ser então as cepas dominantes, as cepas que mais circulam. Nessa pandemia já foram então sequenciadas uma enorme quantidade dos novos coronavírus, há então inúmeras variantes descritas. E algumas, só algumas, então uma pequena proporção é que tem trazido preocupação. E dessas a gente destaca então 3, que são as conhecidas então como variantes da África do Sul, a do Reino Unido e a variante P1 do Amazonas. E aí a gente ainda tem, né, uma série de dúvidas, a gente talvez tenha aí mais dúvidas do que certezas, como quase tudo aí nessa pandemia. Mas o que tem sido descrito é que essas variantes elas podem ser então mais transmissíveis, mas ainda não foi associado aí a um aumento de casos graves, mas foi sim associado aí a um aumento de transmissão. Mas se eu, por exemplo, como eu te falei, eu tive coronavírus, eu estou imune teoricamente a essas novas cepas ou não? Em relação à reinfecção, né, a gente já tinha documentado a reinfecção pela mesma cepa. E aí agora a gente tem uma preocupação ainda maior realmente com as novas variantes, porque algumas mutações elas acarretam então em transformação naquela espícula, né, do vírus, e aí elas podem então conseguir fugir da resposta imune que tinha sido conferida pela infecção prévia. Então a gente tem sim uma preocupação do maior risco de reinfecções com as novas variantes. Então pode ser que seja uma nova doença? Eu estou exagerando, teoricamente. Não sei se a gente poderia chamar uma nova doença, né? Como eu disse, é muito comum dos vírus respiratórios essa capacidade de mutar e por hora assim não foi descrito uma doença mais grave, mas realmente uma maior chance aí de maior transmissão. Mas é importante a gente dizer também que isso tem ocorrido ao mesmo tempo, né, simultaneamente com o relaxamento das medidas de prevenção, né? Então a gente vê nas ruas as pessoas sem máscara, a gente vê que as pessoas às vezes não estão respeitando o distanciamento que deve ser no mínimo de 2 braços entre as pessoas, a gente tem visto aglomerações, então isso também são as coisas que propiciam a circulação do vírus. Então não dá para atribuir toda essa maior quantidade de casos às novas variantes. E a vacina? Protege contra todas essas variantes? Não. A vacina existe também, né, um risco teórico de que a vacina não funcione tão bem contra essas novas variantes. Há alguns estudos experimentais que demonstraram também essa diminuição da eficácia de algumas vacinas contra algumas variantes. A África, em especial, né, preocupa a cepa da África do Sul. Mas o que eu acho que a gente pode ver com certo otimismo foram os dados recentemente publicados aí pelo Reino Unido. O Reino Unido já conseguiu vacinar 15 milhões de pessoas e conseguiu aí ver despencar o número de internações e o número de óbitos. Então isso aí é uma esperança, um otimismo para a gente que as vacinas funcionem mesmo com as variantes. Então provavelmente a vacina funciona e a grande arma contra o vírus são 2 armas. Primeiro, a vacina, que é a arma definitiva. E segundo, as medidas protetivas que as pessoas não estão cumprindo mais, não é isso? Sim, isso que a gente pede encarecidamente, aí, né, a gente lembra que apesar dos vírus serem novos, as medidas de prevenção são as mesmas, já são conhecidas por todos nós aí há quase 1 ano, né? Então
Não custa relembrar a importância, então, de utilizar as máscaras, a importância de manter o distanciamento, a importância de realizar a higiene das mãos e de jamais frequentar aglomerações. E, claro, de se vacinar aí quando chegar a faixa etária. E outra coisa importante que eu lembrei agora é as pessoas incríveis. Algumas pessoas falam, eu queria pegar logo o vírus de uma forma assintomática, né, para ficar livre. E, obviamente, do ponto de vista clínico, nós sabemos que se você contrai o vírus, você pode ou ficar assintomático ou morrer numa UTI. Exatamente. É isso, quer dizer, não dá para prever o que vai acontecer com você. Então a melhor coisa é não contrair essa doença, não é isso? Com certeza, acho que existe isso. Em especial a gente vê às vezes esse pensamento nos mais jovens, mas a gente viu casos, né, bastante ruins também, com desfecho grave de ir para UTI em pacientes mais jovens, em pacientes sem comorbidades. Então realmente a melhor arma é a prevenção, é não adquirir a doença. E ainda lembrando que esse raciocínio também não se aplica porque, como a gente já comentou antes, existe o risco de reinfecção, né? Então, mesmo que você tenha adquirido a doença, a gente não sabe se você poderá adquirir novamente. Então, sempre mantendo as medidas de prevenção. E voltando até para as variantes, né? Quanto maior a transmissão, maior o número de casos, maior a chance do aparecimento aí de novas variantes. Muito bem.